Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver qual que é a diferença de aumentar o tamanho da tua instância e ter mais de uma instância dentro do Azure. Se a gente for dar uma olhada aqui, eu estou trabalhando no Felipe-FiapX e se eu fechar aqui Essentials para a gente poder ver mais coisa, eu tenho duas opções. Essa primeira é de Scale, que fica aqui no meu lado direito, e outra Pricing Tier. Essa Pricing Tier a gente já viu como a gente consegue subir de Standard ou trabalhar ela como uma Basic, trabalhar ela como uma Premium e a diferença de cada uma delas. A gente consegue alterar o tamanho dessa instância e qual que é o serviço que a gente vai trabalhar. E a outra opção que a gente tem é a opção de Scale, que a gente ainda não trabalhou, que eu consigo ter mais instâncias trabalhando para mim, respondendo essa requisição. Então eu vou mostrar mais ou menos a diferença de cada uma delas, para que a gente possa entender melhor. Então eu tenho aqui de um lado o Pricing Tier, ou posso chamar só de Tier, e do outro lado eu tenho aqui Scale. Basicamente a diferença dessas é que eu tenho uma máquina virtual, eu posso ter uma máquina virtual básica ou uma máquina virtual Standard 1, como a gente está trabalhando hoje, a gente está trabalhando uma máquina Standard 1 nesse website que eu tenho. E a gente pode fazer com que essa máquina seja maior em capacidade de memória, em capacidade de cores que vão estar configuradas a ela. Então essa aqui, digamos que é uma S2, e a gente pode ter uma S3, uma S3 trabalhando pra gente. Então a grande diferença aqui é que a gente tem uma máquina maior, a gente tem mais potência para trabalhar com essas requisições que chegam para mim. Então, por exemplo, Standard 1 aqui eu tenho 1 core, Standard 2 eu tenho 2 cores, Standard 3 eu tenho 4 cores. E correspondentemente, eu tenho minha RAM aumentada também. A quantidade de memória que eu tenho para essa instância era maior. Então eu acabo com que eu tenho maior poder de processamento e maior poder de memória dentro de cada uma dessas instâncias. O que isso quer dizer? Se eu tiver digamos que tem uma aplicação que está rodando no meu website, no meu web app, e ele está demorando demais para ser executado, ele precisa de maior processamento, ele precisa de maior memória, então se ele estiver fazendo um processamento muito alto, alguma coisa do tipo, eu preciso de mais cores, eu preciso de mais memória para que isso seja respondido. Então essa aqui é uma situação quando a gente vai trabalhar com tiers, com pricing tiers. A outra coisa é quando a gente vai trabalhar com scaling. Então, digamos que eu tenho uma instância S1 ainda, mas digamos que nesse problema agora eu tenho muita requisição sendo feita ao meu site. Então, digamos que a gente está trabalhando com wikipedia.org. É um baita de um site, recebe muita requisição, mas todas as requisições são simples. Não existe um processamento muito grande sendo feito do outro lado. Como a diferença, por exemplo, do Azure, ele tem muito processamento sendo feito do lado de trás. Então, se eu não estou trabalhando com Big Data, se eu não estou trabalhando com um processamento muito grande de resizing de imagem, então mando uma imagem para o meu website, esse website ele é responsável por fazer com que eu gere 3, 4 versões dessa imagem em tamanhos menores. Então, eu tenho esse tipo de processamento que é um processamento mais parrudo, um processamento maior. Do outro lado, eu tenho um processamento mais simples, que é do Wikipedia. Então, se eu mandar várias requisições para esses caras aqui, ele vai chegar uma hora que vai ter um gargalo, porque apesar dele ter uma grande capacidade de processamento, uma grande capacidade de memória, o problema é a quantidade de requisição que chega a essa máquina. Então o que eu consigo fazer no scaling? Eu consigo ter mais de uma máquina trabalhando nessas requisições. Eu posso configurar com que todas sejam S1, então todas estão trabalhando com aquela quantidade de memória, aquela quantidade de CPU que a gente configurou, só que aqui eu consigo processar as requisições em paralelo. Então, digamos que eu tenho um front-end aqui trabalhando, que ele vai fazer o direcionamento dessas requisições. Então, toda requisição que chega aqui, ele vai ser roteado para cada uma dessas máquinas. Então, eu tenho o scaling trabalhando para mim. Eu tenho mais de uma máquina trabalhando para mim, fazendo com que essas requisições sejam respondidas e fazendo com que essas requisições sejam trabalhadas do outro lado. Então, eu posso misturar as duas arquiteturas aqui, eu posso misturar as duas ideias quanto que eu quiser. Então eu posso configurar uma máquina S2 com 4 máquinas em scaling. Posso configurar uma máquina S3 com 7 máquinas em scaling dentro do plano standard. E o que é bacana, por isso que a gente falou antes, a gente falou do Premium. A Premium a gente consegue escalar até 20 instâncias. Então a gente consegue ter uma máquina S3 com 20 instâncias de S3 e trabalhando. E uma coisa que é super bacana do Azure é o Autoscale. Só vou colocar aqui para a gente lembrar. Autoscale.
O que o Autoscale vai fazer, ele vai verificar de acordo com a performance do site, então qual que é o desempenho do site, e verificar, por exemplo, se eu tiver a CPU maior do que 80%, eu consigo fazer com que automaticamente meu website cresça uma instância. Então eu posso fazer com que eu tenha mais uma instância automaticamente, sem ficar monitorando nem nada. Consigo trabalhar com CPU, consigo trabalhar com memória, consigo trabalhar com a quantidade de requisições que estão chegando ao site e a quantidade da fila. Então, porque essas requisições vão chegando. Se chega uma hora que essas máquinas não conseguem lidar, ela fica numa fila. E eu consigo monitorar o tamanho dessa fila, e aí, se o tamanho for, por exemplo, 50 requisições, cria mais uma máquina para mim. Eu consigo fazer isso. Então, tem várias métricas que eu consigo fazer. Você consegue mexer isso dentro do portal Preview, do portal que a gente estava trabalhando agora. No portal antigo, você só consegue trabalhar com CPU, que é o que a gente falou. Então, se a CPU for maior de 80, sobe. Se a CPU for abaixo de 40%, por exemplo, desce. Então, a gente reduz a quantidade de máquinas. Essa opção só existe no portal antigo. No portal novo, a gente consegue fazer muito mais coisa. Então, trabalhar com CPU, trabalhar com memória, a gente consegue configurar esses contadores de desempenho para que a gente possa aumentar a quantidade de máquinas que vão responder à nossa requisição ou reduzir a quantidade de máquinas. Por exemplo, se a gente está chegando na Páscoa. Então, na Páscoa, a gente tem muita requisição porque o meu website ele só vende chocolate, só vende ovo de chocolate. Então, nesse período de Páscoa, eu não preciso nem monitorar o meu site. Eu consigo garantir que o próprio Azure vai fazer com que eu tenha mais máquinas para responder essa quantidade de requisição. Conforme for, ele vai descer. Isso também acontece se eu tenho uma quantidade de requisição inesperada. Então, digamos que eu lancei uma promoção, o marketing lançou uma promoção e eu não estava sabendo, eu gerente do projeto, eu gerente de TI, eu não sabia que isso estava sendo lançado, não tinha monitorado e acaba lançando, vai acontecer só naquele final de semana, vai acontecer por um período longo e eu não sabia disso. Então, eu consigo configurar o Autoscale para que ele possa verificar que quando eu tiver uma quantidade de requisição, quando eu tiver uma quantidade de CPU, isso você vai gerenciar, isso você vai alterar, com que essas instâncias cresçam e que a gente tenha o maior número de máquinas trabalhando para ela. Não acontece desse lado. Eu não consigo configurar um Autoscale para tamanhos de instância, só para quantidades de instância. Então eu espero que vocês tenham entendido. Esse aqui é um tópico que gera muita discussão, gera muita dúvida, normalmente entre as pessoas que trabalham com Azure, mas é basicamente essa a diferença. Então, Autoscale, você vai criar mais instâncias, e o Pricing Tiers, o Service Tiers, você vai ter diferentes tamanhos de Virtual Machines para trabalhar para você. Qualquer dúvida, você já sabe, manda e-mail para a gente está aqui pronto para responder.